Olá pessoal, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês? Biólogo Igor Maqueira na área, canal Ciência e Meio Ambiente. Muito obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, olha que curiosidade bacana, tá? O chamado Menino de Ouro mumificado há 2.300 anos, tá? É isso que a gente vai conferir aqui agora. Vocês já estão vendo a imagem aí ao lado, né? Dessa curiosidade realmente assim é magnífica, né? Então, o que aconteceu aí, tá? O que aconteceu, né? Esse mistério, né? É que essa imagem, tá? Ela revela os mistérios desse chamado Menino de Ouro, vamos colocar assim entre aspas, mumificado há 2.300 anos. Então, com a ajuda de imagens de tomografia, né, mistérios enterrados com o Menino de Ouro foram revelados para todos. Tá? Eu vou colocar aqui uma imagem para vocês darem uma olhada melhor. Olha só, dei uma olhada aqui, olha só. Inclusive, né, eles tinham a característica, né, o costume, né, de, vocês estão vendo aí, de colocar a língua de ouro. Então, com a ajuda de imagens de tomografia, esses mistérios enterrados com o chamado Menino de Ouro foram revelados sem danificar o interior, vamos dizer assim, da múmia, tá? Então aqui, essa imagem aqui, ó, do início do vídeo, esqueci de comentar, deixa eu voltar aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, da capa, é justamente as imagens de tomografia, né, que revelam o interior, né, mumificado há mais ou menos 2.000 anos atrás. Então, um grupo de pesquisadores da Universidade do Cairo publicou, né, um estudo muito detalhado sobre as descobertas que fizeram, né, ao analisar uma múmia egípcia de 2.300 anos, apelidada de Menino de Ouro. E a múmia ganhou esse apelido devido à descoberta de 49, vocês estão escutando bem mesmo, 49 amuletos de ouro que foram enterrados junto ao seu corpo. E muitos eram feitos de ouro, né? Se utilizava muito ouro, né? Melhor dizendo, enquanto alguns eram feitos de pedras semi-preciosas ou ou argila queimada. Agora, outros bens funerários podem ser encontrados, como cerâmicas escolares, amuletos de ouro em forma de flores, flor de lótus, escaravelhos, besouros e etc. Agora, seu objetivo era proteger o corpo, tá? E dar-lhe o quê? Vitalidade na vida após morte, né? Eles colocavam isso. E os restos mortais que estavam preservados por 2 caixões pertencem a um jovem menino que teria entre 14 e 15 anos na época da sua morte. O sarcófago foi minuciosamente analisado, foi definido como uma vitrine das crenças egípcias sobre a morte e a vida após a morte também, durante o período ptolomaico, tá? Então, algumas múmias foram encontradas com uma língua de ouro depositada no interior da boca, que é justamente essa imagem que vocês estão vendo aí no seu vídeo, tá? Agora, por que eles colocavam essas línguas? Vamos lá. Então, esse curioso ritual funerário pode estar relacionado com as crenças do Império Egípcio a respeito da vida após a morte. Então, a troca da língua
pelos objetos de ouro tinha o objetivo de permitir que os mortos pudessem se comunicar no pós-vida. Olha que interessante. Então, o Deus que reina sobre o submundo na mitologia egípcia, né, seria avesso a barulhos e, dessa forma, ordenou o completo silêncio em seus domínios, tá? Que foi chamado de Terra do Silêncio. Então, há registros de múmias com olhos de ouro, juntamente à língua, o que poderia significar uma experiência melhor no mundo dos mortos. A língua dourada poderia ser vista como uma maneira de garantir que o falecido fosse capaz de falar sem fazer ruídos após acordar em sua nova existência. O metal dourado seria, então, visto inclusive como a carne dos deuses pela antiga civilização, de forma que a substituição de partes do corpo de um cadáver por ouro poderia simbolizar manifestações da transformação dos mortos em seres divinos. Olha só, né? Agora, tem uma outra curiosidade, tá? Que vocês já estão vendo aí também na sua tela. O que aconteceu? O uso da radiologia para desembrulhar a múmia digitalmente. Então, através do uso da tomografia, os pesquisadores puderam identificar a presença de diversos amuletos e objetos que foram colocados junto à múmia, sem danificar ou violar o sarcófago. Então, as imagens mostraram ainda a presença de diversas folhas de samambaia decoradas com guirlandas ao redor do adolescente mumificado e sandálias adornando seus pés. Então, os embalsamadores egípcios colocaram amuletos para proteger e fornecer vitalidade ao corpo após a morte. Os restos intactos eram revelados tanto para o status socioeconômico do menino, que provavelmente seria de uma família muito rica. O corpo do adolescente passou por um processo de modificação muito caro e meticuloso, tá? Isso é a afirmação do professor de radiologia da Universidade do Cairo, que desembrulhou digitalmente as múmias por anos, inclusive as da realeza faraônica. Então, tais técnicas de digitalização são importantes para examinar a maneira como esses amuletos característicos foram colocados em pontos específicos do corpo, onde serviam um propósito de proteção. A imagem do seu vídeo é o caixão interior e o corpo enfeitado com samambaias, usando uma máscara dourada. Tá? A fonte é a Universidade do Cairo. Então, os restos mumificados foram descobertos em 1916 em um cemitério, numa cidade, tem uma pronúncia esquisita, eu vou colocar aqui da minha forma, Nag el-Hassai, tá? Acho que é assim, tá? Pode me corrigir. No sul do Egito, tá? Que foi usado por volta de 332 a 30 a.C., no que é conhecido como período período ptolomaico, tá? Ptolomaico. Foi armazenado sem exame no porão, inclusive, do Museu Egípcio do Cairo, até o novo estudo, tá? Então, os especialistas, né, conseguiram determinar que o menino tinha de 14 ou 15 anos, usando o grau de fusão óssea e os dentes do siso não irrompidos. Ele tinha 128 centímetros de altura e a causa da morte não foi determinada. O novo estudo surge quando os museus do Reino Unido avaliam se o termo múmia é apropriado ou não para descrever esses restos mumificados, tá? Se ele é adequado ou não. E não para por aí, né? Por causa do que alguns dizem ser suas conotações desumanizadoras, tá? Então, os especialistas inclusive afirmam que a palavra múmia não é incorreta, porém, contudo, entretanto, é desumana, assim eles falam, enquanto o uso do termo pessoa mumificada encoraja os visitantes a pensar no indivíduo, tá? E você, gostou desse conteúdo? Você aí? Garanto que você gostou, tá?
Então, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, certo? Faça o canal crescer com conteúdo de qualidade, com muita ciência, muita informação, utilidade pública, né, com aquela qualidade top. E inscrevam-se também, não só aqui no Ciência e Meio Ambiente, mas lá no meu outro canal, com boletins meteorológicos, alertas do tempo, né, lá no meu outro canal, que é justamente o Alerta do Tempo. Obrigado pela confiança nos dois canais, um forte abraço, tamo junto.